Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil do canal Professor Bilibil Responde. Interaja conosco, traga suas dúvidas, principalmente sugestões de novos vídeos, faça seus comentários. É através desta interação que nós vamos construir conhecimento e o conhecimento vai nos levar a uma sociedade melhor. Este é o objetivo do canal. Bom, o tema de hoje é o que chama-se de educação domiciliar, né, ou usando o termo em inglês, homeschooling. Esse tema tem tomado aí, acho que nos últimos 5 anos talvez, aí, algum espaço, né, nas discussões pedagógicas, né? E associa-se muito a ideia da educação domiciliar com as liberdades individuais, né? E a ideia nossa hoje aqui é de fazer uma reflexão, né? Quem já acompanha o nosso canal há um bom tempo sabe que nós não gostamos de radicalizar opiniões. A gente sempre gosta de observar um fenômeno, né, nas suas mais variadas interpretações, porque acreditamos que o caminho do equilíbrio é o que melhor explica as coisas, né? Então vamos tentar ver o homeschooling, né, obviamente, dentro dessa lógica, né? Primeiramente, né, o que é o homeschooling, né? Homeschooling é a ideia de os pais serem responsáveis pela educação dos filhos, né, e poderem fazer isso da sua própria casa ou, né, talvez não seja tão comum, mas também exista quem queira, de um outro determinado espaço, né, que não a escola, né, a escola, vamos dizer assim, tradicional, como a gente conhece, né? E que essa ideia, ela é, digamos assim, legitimada, ela é alicerçada pela liberdade individual, ou seja, né, o Estado ele é responsável pela educação, mas ele não precisa ser o único provedor de educação. Caso haja o interesse da família, né, a família poderia também ser o provedor de educação, né? E quando a gente olha sobre esse prisma, né, das liberdades individuais, parece que está muito bem encaminhado, afinal de contas, né? Eu posso ter as duas opções, né, de colocar meu filho no sistema público de ensino e colocar meu filho no sistema privado de ensino, ou então de eu mesmo prover a educação do meu filho, né, em casa. A questão aqui, eu acho, né, não é tanto se nós temos, né, realmente o direito de exercer dessa liberdade, né? Nós sabemos que a liberdade é um conceito relativo, né? Mas eu vejo favorável, eu acho que as liberdades individuais só realmente, em último caso, é que elas devem ser restringidas, quando elas comprometem a segurança alheia, quando elas comprometem uma soberania nacional, né? Nesses casos eu acho que é justo que se faça algum tipo de controle das liberdades individuais. Senão eu entendo que liberdade individual é um sintoma de saúde de uma sociedade, é um sintoma de decência de uma sociedade. Então eu acho que por esse argumento da liberdade individual, eu acho que está bem posto. Eu acho que quem tem condições de educar seu filho em casa deve fazê-lo, né? A questão não é exatamente essa, né? Se nós temos ou não, vamos dizer assim, entre aspas, o direito de fazer isso. A questão é como nós vamos viabilizar isso, né? Porque a lei está dizendo, né, que os pais podem exercer essa prerrogativa, né? Ocorre que, né, se a gente fizer uma comparação com outras profissões, né, a gente vai ver que existe uma regulação por parte da sociedade. Por exemplo, né, se eu não estiver registrado na Ordem dos Advogados do Brasil e não possuir um diploma de advocacia, eu não posso advogar. E eu acho isso totalmente justo. Por quê? Porque é preciso proteger a sociedade de alguém que de repente vai se dizer aí portador do conhecimento jurídico e vai advogar, né, sem ter o necessário preparo para isso, né? Então eu acho que é justo, né? Um exemplo mais, vamos dizer assim, radical, né, porque envolve muito mais risco à vida humana, é a medicina, né? Ora, é justo que os médicos sejam regulados, né, tenham o seu conhecimento comprovado para que eles possam oferecer os seus serviços à sociedade. Isso é uma garantia para quem busca assistência médica, né? E por que a educação nós estamos abrindo mão disso? Por que nós estamos dizendo que os pais podem educar seus filhos?
sendo que para que exista um professor alfabetizador numa escola, é necessário que ele tenha formação, é necessário que ele preste um processo seletivo, um concurso público, né? É necessário que ele tenha a sua competência comprovada, né, por ter frequentado uma universidade. Por que o professor, então, a gente está simplesmente abolindo essa proteção à sociedade? Ou seja, eu estou dizendo que os pais, né, de quem deseja a educação domiciliar são capazes de alfabetizar os seus filhos, né? Mas alguém poderia dizer, não, mas na verdade não são os pais vão contratar professores. Bom, aí então é o caso de você tornar muito explícito no projeto de lei que somente mediante a contratação de professores e de que esses professores são diplomados, esses professores têm a condição de ensinar, é que, né, essa criança poderá ser educada então no ambiente familiar. Mas aí fica a questão: quem consegue então contratar professores, né, no número que eles são oferecidos numa escola pública ou privada? Quem consegue contratar esses professores para que o seu filho seja educado em casa, né? Então, muito pouca gente, vai ficar uma restrição muito grande. Se a lei permitir que os pais eduquem, o leque será maior, né? Então aqui nós temos um primeiro fato que merece a nossa atenção, né? O custo de uma educação domiciliar, né? Mas a segunda questão é os pais, né? Os pais estão decididos a educar o seu filho. Os pais trabalham, os pais têm tempo suficiente, os pais têm a disciplina necessária, né? Quanto tempo vai decorrer até que nós, enquanto sociedade, entendemos que esse aluno está sendo bem educado ou não? Ele vai ser validado ano a ano, e depois de um certo tempo, se essa educação domiciliar estiver defasada, não estiver cumprindo seus objetivos, como é que nós vamos recuperar esse aluno, né? E por último ainda, eu acho que é uma questão que tem que ser levantada, que é a questão da socialização, né? Porque a escola é também um campo de aprendizado não só pedagógico, mas de vivências, né? De vivências humanísticas, de trocas, de enfrentamento de ideias, e isso é necessário. A gente não pode viver numa bolha, a gente tem que, né, ter diferentes pontos de vista. É interessante que um aluno entenda que existem diferentes religiões, que tem pessoas que não têm religião nenhuma, que existem diferentes culturas, diferentes formas de se divertir, de se alimentar, de se vestir, de encarar a vida. Então essa é a riqueza da humanidade, né? E quando você restringe isso para uma criança, você está impedindo ela, né, de ter esse aprendizado cultural que eu entendo, né, é importantíssimo, né, até porque o mundo cada vez mais, né, ele está interagindo, as pessoas se deslocam tanto fisicamente quanto virtualmente, e o contato com o diferente ele é inevitável. Então eu acho que inverter esse processo, criar uma criança, né, num ambiente bem mais restritivo, vai empobrecer, né, a sua vivência pedagógica, a sua vivência humanística. Então, eu acho que esse também é um ponto que se deve levar em conta, né, em relação a homeschooling, né? Para encerrar, então, gente, né, eu estou fazendo aqui um vídeo de defesa ou de ataque a homeschooling, né? Nenhum nem outro. Eu estou fazendo um vídeo de reflexão, né? O que me incomoda como educador, né, é que a minha profissão, a qual eu dediquei 20 anos de estudos na minha vida, simplesmente ela pode ser dita assim: não, mas não precisa de um professor de história, eu pego o livro aqui e eu ensino meu filho. Poxa, eu acho que isso é um desprestígio, né? Até com o próprio conhecimento histórico, por mais inteligente e por mais boa vontade que o pai possa ter, e eu não duvido disso, né? Mas eu me pergunto, né, se esse mesmo pai, vendo o seu filho com alguma doença, ele recorreria aos seus conhecimentos para tratar dele, ou ele se sentiria intranquilo quanto ao sucesso dessa estratégia, né? Eu acho que vale a pena essa reflexão. Eu acho que uma desvalorização da figura do professor, né? Entendo
que existem maus professores, entendo que existem ambientes inadequados no sistema de ensino, mas eu não estou convencido de que o homeschooling é a melhor solução para isso. Caso a caso, poderá vir a funcionar, né? Mas como política de educação, né, me parece que é uma estratégia que vai ter tão pouco alcance, vai atingir tão poucas pessoas, e que nós temos desafios muito maiores para tratar na educação brasileira agora, do que se a gente vai então ou não educar os nossos filhos em casa, né? Vale a reflexão, gente. Traga aí seus comentários. Essa é uma construção de conhecimento, não é nada definitivo. Vamos enriquecer o debate. É isso aí.